Oi, turma, tudo bem? Antes de entrarmos na aula, né, Inteligência Cósmica 3, eu preciso de fazer três considerações. Tá? Primeiro, que a espiritualidade diz o seguinte, que antes da formação da Terra, que havia neste plasma, neste emaranhado de partículas, nesta sopa de partículas, vamos dizer assim, vamos considerar neste momento da aglomeração a velocidade de translado, de movimentação das partículas, uma velocidade radial. Quer dizer, todas as partículas caminhando para um determinado ponto, tá, na galáxia, no projeto Terra. Então, na verdade, são 4 considerações, né? Primeiro, antes da aula propriamente dita, considerar a velocidade radial na formação da Terra, tá? Lembrando que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Essa velocidade radial. Lembrando que o projeto Terra e todos os projetos vêm dos espíritos, é tudo controlado espiritualmente. Os engenheiros siderais, né, eles projetam as coisas através do campo chamado, que nós conhecemos, campo elétrico. Depois que tem o campo elétrico, a variação do campo elétrico gera-se campo magnético, formando um aglomerado de matéria, tá? No caso da Terra, por exemplo. Então isso é importante. Primeiro, os engenheiros siderais é que comandam os projetos, tá? Não são os físicos americanos, os engenheiros da NASA que fizeram as coisas. Eles só equacionam e tentam entender como as coisas funcionam, né? Mas, na verdade, isso vem de uma hierarquia. Nós temos a inteligência suprema, que é Deus, causa primária de todas as coisas. Depois, os espíritos co-criadores, que são os engenheiros siderais. E aí aqui a coisa flui. Para a gente poder entender, existe uma intenção, primeiro, que é a projeção do campo elétrico sobre a ideia do projeto. Então vem com o campo elétrico primeiro, depois do aglomerado material cria-se o campo magnético, tá? Como eu já expliquei em outras aulas. Para simplificar, é o seguinte, eu vou falar um pouco de como a gente vai falar de gravitação, movimento de rotação da Terra, achatamento dos polos. Tem um detalhe importante. Para a gente falar de gravitação, a gente tem que pensar em Albert Einstein, ok? Albert Einstein ligou a dinâmica com a geometria, falando da curvatura do espaço, certo? Que é a curvatura do campo. Nós vamos juntar James Clerk Maxwell, que fala de campo eletromagnético, que estudo do campo eletromagnético. Então nós vamos falar de eletromagnetismo associado à geometria. Então só lembrando, Einstein juntou a dinâmica com a geometria, tá? Eu vou falar para vocês, mas é similar, é a mesma coisa praticamente, tá? Não tem nada de diferente, não estou desmentindo ninguém e nem acrescentando, posso estar acrescentando alguma coisa, mas estamos falando da mesma coisa, tá? Então isso é importante. O eletromagnetismo com a geometria. E sempre lembrando que o início de tudo é ordem superior, dos espíritos superiores. E a matemática, então, aí você fala, serve para quê? Para nós compreendermos como as coisas funcionam, como as coisas foram criadas por esses espíritos, como são feitos os comandos. Os comandos vêm de lá de cima, não é verdade? Então é isso, turma. Essa é a primeira parte, tá? Agora vamos para... Eu vou juntar os dois vídeos, tá? Então eu vou estar parando esse aqui e recomeçando o outro, tá? Vou falar a mesma coisa. Estamos na aula Inteligência Cósmica 3, tá? Eu vou juntar os vídeos simplesmente, tá? Então, agora para entender a força magnética e campo e força elétrica, temos que considerar a velocidade radial, tá? Das partículas. É isso. Movimento radial. Muito obrigado. Vamos lá, então, vamos à aula propriamente dita. Um grande abraço. Oi, pessoal, tudo bem? Nesta aula Inteligência Cósmica 3, estarei falando do campo gravitacional terrestre,
das forças de gravitação e também de uma explicação eletromagnética com relação ao movimento de rotação da Terra e achatamento dos polos. Tá? Então vamos ver primeiro com essa figura aqui. Pense bem, ó, pense comigo aqui. Esta flecha apontada para o centro da Terra é a representação do vetor campo elétrico do universo sobre a Terra. Tá? Como a carga da Terra é levemente positiva, nós temos aqui na superfície uma força, né, de atração gravitacional para baixo, visto que o nosso corpo também ele é positivo, né? Os corpos são impulsionados para baixo, ou melhor, em direção ao centro da Terra, graças à força do campo, força elétrica, tá? Do campo elétrico gerado do universo para a Terra. É daí que vem o campo gravitacional. Mas antes de eu terminar isso aqui, vamos lembrar uma coisinha. A relatividade de Einstein, que está correta, ele diz da curvatura do espaço, né? Mas, na verdade, é semelhante a este conceito, porque aqui você tem uma curvatura do campo elétrico. Ele diz que é curvatura do espaço, mas segundo as leis da dinâmica. Tá? Então, o que o Einstein fez foi associar as leis da dinâmica com a geometria. E James Clerk Maxwell estaria associando o campo eletromagnético com a geometria. Então, nós estamos falando praticamente de James Clerk Maxwell, que foi um antecessor de Einstein. Ele veio numa época antes de Einstein, né? Então, ele preparou um terreno trabalhando, desenvolvendo o campo eletromagnético. Muito bem, então nós estamos utilizando, segundo a intuição espiritual, o campo eletromagnético do universo e a geometria. No caso, repito, o Einstein ele trabalhou na relatividade geral a dinâmica com a geometria, ok? Então, é isso, que fique bem claro. Vem aqui, ó, vamos ver agora esse modelo. Repare. Ó, esse modelo, agora, é assim. Você tem aqui as linhas de força e elas vão do polo norte magnético para o polo sul magnético, ok? Repare que esta região aqui é o polo norte geográfico, que quase coincide com o polo sul magnético. Para você ter uma ideia, na superfície da Terra, essa distância aqui é da ordem de 600 quilômetros. Tá? Agora, repare, desenhando uma flechinha neste sentido, que é a representação do vetor campo magnético, que ele aponta do norte magnético para o sul magnético. Tá? Esse vetor campo magnético ele cria uma força entrando na tela do computador ou na tela do teu celular. Imagina uma força entrando na tela do computador. Então, deste lado direito, o que nós temos? Nós temos uma força magnética entrando no celular, na tela do computador ou na tela do celular, e uma força elétrica apontada para o centro da Terra, né? A resultante dessas duas forças, nós temos uma força praticamente que não é tangencial, mas ela explica o movimento de rotação da Terra, visto que do lado esquerdo nós temos uma força magnética saindo da tela do computador, saindo da tela do teu celular, mais uma força elétrica apontada para o centro. Nós temos uma resultante para cá, ó, aqui, ó, nessa direção que você está vendo com o meu cursor. Então ela sai do plano da tela. E aqui desse lado ela entra no plano da tela. Repare que em relação a esse eixo, aqui ó, esse eixo de rotação, a Terra gira neste sentido. Ok. Vamos agora entender o polo. Neste ponto do polo, nós temos um vetor campo magnético na direção do centro da Terra, ok? E coincidente com o vetor campo elétrico também apontado para o centro da Terra.
Como nesse ponto do eixo, aqui ó, peraí, desculpa, um pouquinho para cá. Neste ponto do eixo, né, aqui, né, que nós temos um vetor praticamente força magnética nula, porque assim, ó, nesse ponto você só vê a rotação, não existe o translado da carga elétrica. Portanto, não existe força magnética nesse ponto, só existe força elétrica do campo elétrico do universo sobre a Terra. Neste momento, nós temos uma resultante muito maior do que aqui nessa direção que nós estávamos vendo. Se nós temos uma força aqui aplicada neste ponto que é muito maior, isso explica de uma forma o achatamento dos polos. Ok? Então é isso, turma. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Até a próxima aula. Valeu, um grande abraço. É isso aí.